aos meus irmãos que o Cristo ressuscitou. La 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 ya, la ya, la ye, oh. La 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 ya, la ya, la ye. La 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 ya, la ya, la ye, oh. La 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 ya, la ya, la ye. Senhor, numa manhã de domingo como esta, Tu fizeste o mais extraordinário milagre de todos os que fizeste. Tu tiraste Jesus do túmulo, deixando-o vazio. E agora nós, juntos com bilhões de pessoas na face da terra, cantamos juntos todos, aleluia, porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Porque Jesus subiu ao céu, nós vamos subir. Porque Jesus está agora com o Senhor, nós vamos também estar por toda a eternidade. Damos-te graças pela cruz, damos-te graças pelo túmulo vazio. Em nome de Jesus, nós celebramos o teu amor, a tua providência, desde o nascimento, passando pela cruz, a ressurreição, a ascensão e o convite que nos está feito para o nosso encontro definitivo. Graças te damos em nome de Jesus. Alegramos-nos, portanto, com todos que vêm participar conosco nessa manhã. Desejamos que seja para cada um de nós um feliz dia da ressurreição, uma feliz celebração. Recebi, como vocês também, saudações de Feliz Páscoa. É um desejo legítimo, desejo bom, que a recordação, então, da Páscoa dos judeus, por extensão a Páscoa dos cristãos, seja algo que nos traga vida, nos comunique alegria, nos encha de esperança. Bom será que sempre que pensarmos em Páscoa, nós associemos a palavra à ressurreição. A Páscoa é uma palavra eivada de sentido espiritual. Como nós sabemos, a história do Messias começa quando o povo de Israel sai do Egito. A saída do povo do Egito, a libertação da escravidão dos egípcios aos egípcios, tem um sentido de que a nossa vida também, antes do êxodo, antes da saída, antes da Pessah, antes da Páscoa, é uma vida escrava. Não mais a um povo, mas escrava de nossos instintos, desejos, governados por Satanás. E depois então da Páscoa, depois da saída, depois do êxodo, Deus começa a colocar em prática o seu plano. Não decorreram 1500 anos para que o Messias viesse. Esse Messias de Israel,
é o Messias de toda a humanidade. É o enviado, é o libertador, é o salvador de toda a humanidade. É Deus escrevendo uma extraordinária história, da qual nós somos partes integrantes, testemunhas e alvos. E somos todos chamados a contar essa história, que encontrou o seu momento mais humano, quando Deus se fez como um de nós, no nascimento do Messias em Belém. Por volta do ano 5 antes de Cristo. E por volta do ano 30, no mês de abril, 3 ou 4 de abril, ele foi então ressuscitado depois de ter sido morto na cruz. Essa é a nossa história. Esta é a nossa história. E essa história que nós somos chamados a contar é o que faremos nesta manhã. Mais uma vez a todos desejando uma feliz Páscoa, uma feliz ressurreição de Jesus, a nossa ressurreição. A crucificação era uma pena cuja intenção era ser o método de execução mais humilhante e horrendo. Os romanos reservavam a crucificação aos seus piores criminosos. Era uma forma de execução que provocava uma morte lenta, sangrenta, num espetáculo público extremamente doloroso, que normalmente terminava numa morte terrível por choque ou por asfixia. O médico legista Frederick Zugby, diretor do Instituto Médico Legal de Nova York, estudou, à luz do seu conhecimento científico, da sua prática médica, legal, todas as características desta execução, dando inclusive a cada momento
do corpo de Jesus, experimentando desde os açoites na via dolorosa até a sua morte por choque na cruz. Todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram este momento. E Marcos, que é o mais sintético, diz que, capítulo 15, então o levaram para fora, isto é, para fora da cidade. Porque, segundo as leis judaicas, não podia haver sacrifício dentro da cidade. Os romanos respeitavam as leis judaicas naquilo que respeitassem as leis romanas. Na verdade, havia em Israel, particularmente em Jerusalém, dois sistemas legais. O sistema legal judaico, controlado pelos sacerdotes, José Caifás à frente por essa época, e o sistema legal romano, comandado pelo prefeito, esse era o título, de Pôncio Pilatos. Uma das poucas personagens da história da Palestina, das quais nós temos confirmação de sua existência fora dos anais bíblicos. Diz então o historiador Marcos que então levaram Jesus para fora a fim de crucificá-lo. Percorreu ele um caminho de aproximadamente 1,5 quilômetros, desde a Fortaleza Antônia até o Monte da Caveira. Os cristãos têm chamado a este caminho, tentando recuperá-lo, feito por Jesus, de Via Dolorosa. Dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podia ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha
Amém. Marcos continua narrando essa história, dizendo que era a hora terceira quando o crucificaram. Acima dele estava a acusação por escrito: o rei dos judeus. E os que passavam o insultavam, balançavam a cabeça e diziam: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, zombavam dele e diziam entre si: salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creamos. No exato momento em que Jesus morreu, embora fosse dia, trevas inexplicáveis desceram sobre a terra. Vamos ler todos juntos esse versículo que está abaixo aí dessa frase em negrito? Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora sexta era o meio-dia, a hora nona, 3 da tarde. Portanto, do meio-dia às 3 da tarde, enquanto Jesus morria, a terra estava totalmente em trevas. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar nesta música com toda a força e emoção dos nossos corações, porque Jesus não permaneceu morto, Ele ressuscitou. Vamos dizer todos juntos que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou. E é por isso que nós não podemos e não precisamos ficar tristes, nós podemos ficar alegres, porque o mesmo Jesus que na sexta-feira foi crucificado, ao domingo, quando as mulheres foram ao túmulo para ver aquele que havia ficado morto, ouviu dos anjos: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E este que vive é o Jesus que nós seguimos. E por isso nós podemos ter toda a alegria do nosso coração, porque o Deus que nós servimos não é um Deus morto, é um Deus vivo. Amém.
Vamos orar acompanhando a irmã Aldner Pérez, que virá até aqui e vai agradecer a este Jesus que, com as dores que sofreu, veio nos resgatar. Aleluia. Oremos, pois. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui para louvarmos, glorificarmos a Ti, que deu o Seu Filho unigênito para que viesse ao mundo a nos salvar. Obrigada, Senhor, pelo sangue de Cristo que verteu na cruz para nos reaproximar de Ti. Nós damos glória e louvores àquele que nos salvou, aquele que nos redimiu de todos os pecados, que nos resgatou desse mundo tão vil, para nos levar à glória junto de Ti. Nós agradecemos, confiantes em Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, que morreu por nós. Amém. Amém. A narrativa bíblica, os irmãos podem se assentar, por favor. Continua e nós vamos lê-la. Antes, porém, quero saudar a todos os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes, que conosco estão juntos participando no Momentos com Cristo, desse culto da ressurreição. Culto em que nos lembramos do sacrifício de Jesus Cristo, mas da liberdade que Ele encontrou quando foi ressuscitado dentre os mortos. Jesus, por volta, portanto, segundo João, das 3 da tarde, deu um alto brado, dizendo: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito, dizendo: está consumado. Expirou. Então, o véu do santuário se rasgou em dois. Essa é uma das imagens mais ricas sobre a salvação. O véu do santuário se rasgou em dois. Isso quer dizer que os pecados que faziam separação entre o homem e Deus perderam o seu poder. No santuário, o véu ou a cortina significava a separação que havia entre o povo e o sacerdote, simbolizando a separação entre Deus Santo e o homem pecador. Esse véu se rasgou, e se rasgou de alto a baixo, porque só Deus poderia rasgar o véu de alto a baixo, porque a salvação foi uma iniciativa de Deus. Não é o nosso sacrifício que nos salva, é o sacrifício de Jesus Cristo que nos resgata. O véu está rasgado. A salvação é a verdade que podemos nos aproximar agora em liberdade do nosso Deus. E vendo-o expirar assim, o centurião que estava diante dele disse: é verdade, este homem era o Filho de Deus. Exatamente à meia-noite de ontem para hoje, eu terminei a minha 7ª ficção da cruz. Alguns talvez tenham acompanhado as anteriores e esta. Nesta ficção, a pedido de um leitor pela internet, eu contei a história fictícia, obviamente, de Lúcio Paulo Florens, o centurião encarregado de cuidar da crucificação de Jesus. É uma ficção porque não sabemos o nome dele, nada sobre ele nós sabemos.
apenas que dirigia uma centúria, uma guarnição de soldados do exército romano, composta entre 80 a 100 pessoas, com grupos liderados por tenentes e sargentos, com nomes claros em latim, que traduzidos são esses que nós até hoje utilizamos. E ele então faz essa exclamação. Um evangelho apócrifo do século IX diz um outro nome para ele e diz que depois esse centurião se converteu. É um evangelho apócrifo, igualmente uma ficção, talvez baseada em alguma tradição, é possível, mas é muito provável que, vendo aquilo que viu, vendo as trevas se abaterem sobre a terra por volta do meio-dia, vendo o terremoto, vendo as pedras rolarem do alto da montanha para baixo, vendo o silêncio de Jesus Cristo, ouvindo aqueles impropérios que o hino aqui chamou de humilhação, que ele tenha entendido que estava diante de fato de Deus. Não sabemos. Sabemos que logo depois, por volta, quem sabe, das 4 horas, José de Arimateia encheu-se de coragem, foi até Pilatos, que estava na fortaleza Antônia, e pediu o corpo de Jesus. Então, comprando um pano de linho, de onde vem, portanto, a tradição do santo sudário, tirou o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no pano e colocou-o no sepulcro aberto na rocha. E rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Uma pedra mais ou menos desta altura, um pouco arredondada, de tal modo que pudesse ser empurrada para lá e para cá, é claro, com a força de alguns homens, como aprendemos na história de Lázaro e com a própria história das mulheres que foram ao túmulo. Em Marcos 16, então, narra o que vamos ler, então, agora, todos juntos, contando esse momento na vida de Jesus. Vamos juntos? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Essas mulheres vieram da Galileia, 150 quilômetros de distância de Jerusalém. Se vieram andando, foi uma caminhada de 10 dias. Se vieram de carroça ou jumento, vieram em 7, 8 dias. Possivelmente. Não conhecemos esse detalhe, só conhecemos a rota, descendo do Mar da Galileia, junto ao Jordão, passando por Jericó e subindo até Jerusalém. E este hino que vamos ouvir agora, com o grupo Querigma, narra especialmente a experiência de uma destas mulheres, Maria Madalena, sobre a qual a tradição tem dito muitas coisas,
e sobre a qual também uma história revisionista tem inventado muitas coisas, inclusive que teria sido a esposa de Jesus. Não há a menor possibilidade, e se Jesus fosse casado não haveria nenhum problema, só que não é verdade disso ter sido real. Numa das minhas ficções, uma delas, não me lembro qual o número dessa semana, cada dia eu escrevi uma ficção para cada palavra da cruz. Eu imagino que Maria Madalena, que era de Magdala era uma cidade de cerca de 5 quilômetros de Cafarnaum. Hoje estou escavando profundamente esta cidade em busca de evidências de alguma natureza, porque Jesus esteve nessa cidade, e que estando lá, Jesus então curou esta mulher, e a partir daí, na minha ficção, a mulher expulsa de casa, abandonada por sua possessão, e ela então sai de casa, vive perambulando, vivendo das esmolas das pessoas, e encontra trabalho na casa de Pedro. Irmãos, tudo ficção, só para ajudar a entender esse momento, porque penso que essa música descreve bem esse momento, e eu fico pensando numa hora dessas, pouco antes dessa hora, talvez por volta de 4h30, 4h45 da manhã, elas sozinhas, tudo improvável. Uma mulher não andava sozinha naquela hora da manhã nas ruas de Jerusalém, como em nenhum lugar do mundo, né? Sobretudo naquele lugar. E elas começam a vir. E o evangelista capta a conversa delas. A conversa delas é a seguinte: olha, nós somos encarregados de perfumar o corpo de Jesus. É uma tradição dos judeus. Mas não tem nenhum homem conosco. Vamos chegar lá e o túmulo vai estar vazio. Desculpe, lá, vamos chegar lá e a pedra vai estar na porta do túmulo. Não vamos ter como entrar. Imagino até que nesse caminho oraram ao Deus Yahvé, dizendo: Senhor, manda algum homem para remover a pedra. E foram conversando, quem sabe foram orando. Essa é uma linda história, a história de Maria Madalena, que vamos dela agora então participar. Vamos ficar de pé então para cantarmos esse cântico. Quando eu saí de manhã cedinho de casa, estava escuro ainda, e eu não pude deixar de lembrar desse cântico, que é mais ou menos a experiência que possivelmente aquelas mulheres tiveram naquela manhã de domingo, não? Vamos cantar esse cântico bem alegre. La 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 ya la ya la ye oh, la 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 ya la ya la ye, la 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 ya la ya la ye oh, la 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 ya la ya la ye. Eis vem chegando a madrugada, sol que desponta ao amanhecer. Vem Madalena, vem
ainda não conheciam essa música. E eu penso que a parceria aqui de Jorge Camargo, Heder e Kerr, Heder recentemente falecido, os outros dois em atividade, foi um dos momentos mais marcantes do encontro dos dois, nessa música de melodia abrasileirada extraordinária, com essa história, captando então aquele momento, cada uma saindo de sua casa, não sabemos onde morava, hospedado na casa de alguém, porque não eram daquela cidade, e sai então antes que desponte o amanhecer. Vamos cantar então outra vez. Eis vem chegando a madrugada, sol que desponta ao amanhecer. Vem Madalena pela estrada, canta cansada de sofrer. Já faz 2 dias que o mataram, não dá nem pra entender. Quanta tristeza e sofrimento, não quero mais viver. Vem clareando a alvorada e o sol que sempre a iluminou. Eis pedra enorme retirada da sepultura que encontrou. Ao ver vazia a tumba fria, se entristeceu, chorou. Quem retirou o meu bom mestre, onde o colocou? Não chores mais, Maria. Alguém lhe respondeu. Claro qual novo dia ficou, tudo se esclareceu. Ressuscitei dos mortos, vivo pra sempre estou. Corre a dizer aos meus irmãos que o Cristo ressuscitou. Ressuscitei dos mortos, vivo pra sempre estou. Corre a dizer aos meus irmãos que o Cristo ressuscitou. La 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 ya, la ya, la yeah. 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 Ainda em pé, nossa irmã Isabela Martins, que virá aqui, nós vamos orar e depois vamos cantar o hino da ressurreição, que nós também conhecemos muito bem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, porque mais um dia estamos na Tua casa, porque estamos aqui para adorar e glorificar o Teu nome, e para adorar e glorificar aquele que é vivo, Senhor, e que ressurgiu dentre os mortos. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus vivo e Tu mostra isso, ó Pai. Tu mostras em nossas vidas diariamente, porque cremos, cada um que está aqui crê no Deus que é vivo, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, ser conosco no restante deste dia, um dia que está apenas começando, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos então cantar que esta é a verdade dos nossos corações. Cristo já ressuscitou, aleluia, uma música de Charles Wesley. Só um detalhe, a letra é do 135 do HCC, mas a melodia é outra que os irmãos conhecem também. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a
triunfou. Aleluia, tudo consumado está. Aleluia, salvação de graça dá. Aleluia, gratos hinos entoai. Aleluia, Senhor Jesus louvai. Aleluia, pois a morte quis baixar. Aleluia, pecadores pra salvar. Aleluia, uma vez na cruz sofreu. Aleluia, uma vez por nós morreu. Aleluia, mas agora vivo está. Aleluia, e pra sempre reinará. Aleluia, uma vez na cruz sofreu. Aleluia, uma vez por nós morreu. Aleluia, mas agora vivo está. Aleluia, e pra sempre reinará. Aleluia. Vamos cantar outra vez? E quem tiver competência para bater palmas, eu peço que faça. Eu não tenho essa competência, então não vou estragar o ritmo de ninguém. Mas essa é uma música de alegria, uma música que foi repaginada, mas continua igualmente bonita, porque conta a vitória de Deus em Cristo sobre a morte, consumando o projeto dele. Por isso, o autor dos Hebreus o chama de autor e consumador, o realizador da fé. Vamos cantar então assim, com o mesmo entusiasmo. Cristo já ressuscitou. Aleluia, sobre a morte triunfou. Aleluia, tudo consumado está. Aleluia, salvação de graça dá. Aleluia, gratos hinos entoai. Aleluia, ao Senhor Jesus honrai. Aleluia, pois a morte quis baixar. Aleluia, pecadores pra salvar. Aleluia, uma vez na cruz sofreu. Aleluia, uma vez por nós morreu. Aleluia, mas agora vivo está. Aleluia, e pra sempre reinará. Aleluia, uma vez na cruz sofreu. Aleluia, uma vez por nós morreu. Aleluia, mas agora vivo está. Aleluia.
Todos podem, por favor, se assentar. E vendo o pastor Alcini bater palmas, eu descobri que ainda há esperança para mim. Marcos, capítulo 16, versos 1 a 7, nós lemos essa narrativa centrada nas mulheres. Marcos 16, versículos 1 a 7. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena e Salomé, Maria, a mãe de Tiago, essas três mulheres, portanto, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, essas três mulheres foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que a pedra já havia sido retirada. Então, elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas esse moço lhes disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem esse recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Jesus, como sabemos, morreu na sexta-feira de tarde em Jerusalém, possivelmente no ano 30 do ano Domini. Foi sepultado horas depois, ainda na sexta-feira. Então sua mãe, Maria, seus discípulos e suas discípulas voltaram para suas casas. Algumas mulheres, possivelmente amigas da mãe de Jesus, Marcos dá os seus nomes 3 vezes nos capítulos 15 e 16, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago e José. Não é a Maria, mãe de Zebedeu, porque não sabemos o nome da esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João. Elas então ficaram encarregadas, possivelmente, de perfumar o corpo de Jesus no sepulcro, depois do sábado, já que no sábado não podiam desenvolver qualquer atividade. No domingo bem cedo, antes que o sol nascesse, elas foram ao túmulo, então descobriram que a pedra que lacrava o túmulo era uma questão de segurança e também, é claro, de higiene, não estava no lugar. Elas então entraram. Um túmulo tinha aproximadamente, no seu interior, uns 3 metros. Tinha uma portinha de acesso e à direita tinha um cômodo ou câmara. E em frente à esquerda, outra câmara de aproximadamente 1,80 m, 2 metros por 1 metro, cada uma delas. Um túmulo deste está preservado em Jerusalém, no lugar chamado de Jardim do Túmulo. Não sabemos com certeza se foi nesse túmulo que Jesus foi ressuscitado, mas era um túmulo similar, semelhante a este,
que, se não foi este, foi erigido pelos cristãos que vieram depois como um memorial daquele túmulo primeiro, ou fosse um túmulo real perto dos túmulos também reais, entre os quais o de José de Arimateia. Elas entraram, mas não viram Jesus, mas viram do lado direito, assim que entraram à direita, um homem, uma pessoa vestida de branco, não sabiam que era um anjo, uma pessoa, um moço vestido de branco, que lhes disse então que Jesus tinha ressuscitado. Lendo um pouco mais adiante, nós encontramos que a instrução que eles deixaram ali, como lemos no verso 7, foi cumprida, porque Jesus apareceu a várias pessoas na Galileia, 150 quilômetros, portanto, ao norte de Jerusalém. Lá ouviram: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Observamos que esse imperativo aqui em Marcos está um pouco diferente na forma do imperativo que aparece em Mateus 28, 19 a 20, por uma razão, ao meu ver, muito simples. À medida em que as pessoas iam chegando e tendo esse encontro com Jesus, ele ia dando a mesma instrução, mas não com as mesmas palavras, com o mesmo conteúdo, mas não com as mesmas palavras. Este relato de Marcos é um dos mais valiosos da história da literatura e é sempre empregado como uma demonstração cabal de que a ressurreição de Jesus Cristo foi um fato histórico. Ele se inclui naqueles chamados textos de evidência histórica interna. Ou seja, se essa história fosse inventada, as suas heroínas não seriam mulheres. É uma evidência, a nós hoje pode parecer irrelevante, mas é uma evidência muito forte. Não há nenhum outro registro de invenções de histórias em que as mulheres fossem as protagonistas. E quando Marcos e o autor que a Verônica usou para fazer essa ordem de culto, está registrado seu nome no final, registra esse fato, que Marcos repete os nomes delas. Ele diz o seguinte, esse autor que ele cita, que Marcos queria dizer o seguinte: você tem dúvida de que Jesus ressuscitou? Procure Salomé, ela está viva. Procure Maria Madalena, ela está viva. Procure Maria, mãe de Tiago e José, ela está viva. Vai lá e pergunta se não foi assim. Jesus, portanto, ressuscitou. Este é um fato histórico, de grande significado. E como a música do trio que ouvimos agora, Jorge Camargo, Jorge Heder e Guilherme Kerr, nos diz, as vidas, no caso de Madalena e as demais que participaram, passaram a ter sentido. Não importa, tendo Jesus de fato ressuscitado, que sejamos pessoas desprezadas pelos outros, como aquelas mulheres. Não importa que a vida até então, por dificuldades as mais diversas, nos tenha sido hostil. A ressurreição se torna parte da nossa história, porque transforma as nossas vidas de desesperança em esperança, de vazias em cheias. Portanto, é importante afirmarmos e reafirmarmos o fato histórico da ressurreição. Aconteceu com Madalena, conforme a música. Aconteceu com aquelas mulheres, conforme o relato bíblico. Aconteceu com centenas de pessoas, 500 possivelmente nas contas do apóstolo Paulo, que viram Jesus ressuscitado. Esse fato histórico
nos enche de esperança. Por isso o apóstolo Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 4:14: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, olha a conexão que o apóstolo Paulo belamente faz. Repito, 1 Tessalonicenses 4:14. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Essa é a conexão. Este é o poder da ressurreição. Ela nos possibilita uma vida de poder. A pedra removida e a ressurreição realizada indicam que não há obstáculos para a ação de Deus. A pedra estava removida. A ressurreição nos mostra que até hoje problemas insolúveis são resolvidos. E às vezes sem que nada nós façamos. Mas ainda, a ressurreição nos aponta para o mundo perfeito. Ela nos promete não apenas mente e coração novos, mas também um corpo novo. Um corpo que será duradouro, perfeito e bonito. Um corpo capaz de suportar o fardo que um corpo deveria suportar, mas que o nosso não consegue. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu pensava em você, Nádia. Me perguntei, será que ela vai estar no culto? Me alegrei quando você entrou. Porque este autor que nós temos aqui utilizado e que serviu de base para a ordem desse culto, Timothy Keller, ele relembra a história de uma mulher extraordinária chamada Eric Johnson, que é a seguinte: essa mulher tinha uma limitação depois de um acidente em que ela ficou sem os movimentos do seu corpo, quase que todos, da cintura para baixo, nenhum movimento. E ela se incomodava porque ela ia ao culto e o pastor dizia: agora vamos todos nos ajoelhar. Ela não podia se ajoelhar. Não tinha movimentos nos membros inferiores. Na sua cadeira de rodas, então, lá no santuário, um dia, ela conta no seu livro, isto, chamado Céus, publicado em português, que pôde ver, então, da sua cadeira de rodas, a igreja toda de joelhos do alto. E ela viu o céu, porque ela viu todos os homens e mulheres de joelho diante de Jesus. Ela então deu graças a Deus, porque naquele momento, embora o seu corpo não pudesse fazer os movimentos que seus demais irmãos faziam, ela pôde ver o céu. E pôde contemplar então que a ressurreição providenciava para ela um corpo perfeito, não como o seu,
mas um corpo perfeito. E no céu o seu corpo não precisaria de cadeira de rodas. No céu o seu corpo poderia dançar ao som das músicas de aleluia. Sim, bom seria que o poder da ressurreição nos removesse todos os obstáculos de agora. Mas mesmo que removesse, às vezes Deus remove. Nós sabemos que vamos enfrentar ainda o último inimigo, que vai destruir o nosso corpo. Mas na ressurreição, o nosso corpo conhecerá completamente a liberdade. Se você sofre de solidão, na ressurreição você vai encontrar o amor verdadeiro. Se você hoje se sente vazio, na ressurreição você se sentirá plenamente satisfeito. A ressurreição nos mostra que há um outro mundo que nós podemos ver com os olhos da fé. As mulheres entraram no túmulo, diz o texto bíblico, e descobriram que Jesus não estava mesmo lá. A ressurreição, por último, nos convida a noticiar essa história ao mundo. E eu fiquei lendo de novo o texto, encantado com a expressão que Marcos repete. Como ele mesmo disse: vão até a Galileia, e lá vocês vão se encontrar. Como ele mesmo disse, foram e se encontraram, porque a ressurreição que nos convida a noticiar esse fato ao mundo é uma demonstração de que as promessas de Deus se cumprem, como ele mesmo disse. Aquilo que Deus diz ao mundo que vai acontecer, vai acontecer. Se ele diz que todos os joelhos vão se dobrar diante de Jesus, os joelhos vão se dobrar diante de Jesus. Anunciemos, queridos irmãos, isso ao mundo. E a igreja, mesmo em suas limitações, mesmo andando em cadeira de rodas, é uma evidência disso. E 11 discípulos, porque um se perdeu, se tornaram ao longo da história bilhões de pessoas. Os 11 seriam sequer 12 pessoas se a ressurreição não acontecesse. Cada um para sua casa, o sonho acabou. Tenho ouvido, já referi isso aqui, até mesmo por um ex-participante aqui de nossa igreja, que o projeto de Jesus fracassou. Porque ele morreu. Numa história incompleta, o final não é feliz. Pega uma novela, mas não veio o último capítulo. E pensa que a novela é aquilo. A novela inclui o último capítulo. E no último capítulo, Jesus ressuscitou. Portanto, a novela acaba em final feliz. A história é feliz. O projeto de Jesus é um projeto bem sucedido. É um projeto que lhe custou muito caro a sua própria vida, mas terminou com a sua ressurreição. É triste que ao longo da história da humanidade cristã, mais tempo se gaste falando da morte, cantando a morte de Jesus.
Sim, é verdade que a morte de Jesus nos resgata. Mas vou ousar dizer o seguinte: só nos resgata porque Ele ressuscitou. É um projeto completo. Se ficarmos só com a morte de Jesus, voltemos para a história, não haveria cristianismo. Os 11 seriam 11. É a ressurreição de Jesus que permite que nós olhemos para a cruz. E essa história que você e eu temos que contar ao mundo, porque o mundo precisa do poder da ressurreição de Jesus, que nós celebramos todas as vezes que nos reunimos para tomar este cálice. Faremos isso hoje também nos cultos da noite, mas não poderíamos de modo algum celebrar a ceia do Senhor apenas naquele momento, não incluindo este, porque Jesus disse que todas as vezes em que nós celebrássemos esta ceia, nós anunciaríamos a morte de Jesus até a sua vinda. Essa celebração, portanto, não é meramente um ritual. Em torno dela, mais uma vez, infelizmente, os seres humanos inventaram um monte de coisa. E às vezes essas invenções nos tiram o que é essencial. O essencial é: estamos felizes porque Jesus morreu e ressuscitou. E todas as vezes que ingerimos esse pão, tomamos desse suco de uva e estamos dizendo: Ele ressuscitou. Ele vai voltar, mas só voltará porque ressuscitou. Morto não vive, Ele viveu. E agora então pode voltar. Eu quero, nesta hora, lhes convidar para um movimento. É um movimento de sairmos todos da lateral direita, da lateral esquerda, os que puderem, e virmos aqui para o centro, para terminarmos juntos, celebrando a volta de Jesus. Quando será? Não sabemos. Mas sabemos que será. E quando nos reunimos aqui, nós nos reunimos para celebrar que será, que Ele vai voltar. A vida tem sentido. Vamos então aqui com os nossos diáconos ad hoc distribuir então esses elementos.
Damos-te graças, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Damos-te graças pelo memorial que nos deixou, para que, tomando o pão, nos lembrássemos que a nossa vida foi salva por Ele. Em nome dEle, ao participarmos destes elementos, nós te agradecemos. Comamos então do pão. Damos-te graças, ó Pai, igualmente por esse suco de uva, que simboliza aquele vinho que o teu filho distribuiu entre os seus primeiros discípulos. E agora nós, também os seus discípulos, tomamos para anunciar que ele vai voltar e levar a cada um de nós para a sua casa. Em nome dele, participamos com os corações cheios de alegria. E a nossa alegria vem do fato que Jesus ressuscitou. Vamos cantar então em pé esta música. Nós poderemos cantar a última estrofe de mãos dadas, celebrando a nossa unidade em Cristo. Hino que conta a história da ressurreição. No momento, morto, e no outro, vivo. Cantemos então.
para todos. Deus nos abençoe. Todos são convidados agora então para tomar um café em nosso salão térreo, menos eu que vou continuar aqui com o nosso programa Momentos com Cristo, que farei enquanto os irmãos podem então descer para o café, mas guardem um pouquinho para mim, que daqui a pouco às 8 horas eu também lá estarei para participar com os irmãos deste momento. Encerrando o culto da ressurreição, que começou às 6 horas da manhã. Você pode também participar conosco aqui em nosso Momentos com Cristo. As pessoas estão saindo, vão agora tomar um café, para o qual depois eu daqui a pouco também irei. E vamos continuar aqui com o nosso Momentos com Cristo. Você pode fazer contato conosco, você pode ligar para cá. Eu vou dar agora os números que você pode ligar para cá, para deixar o seu motivo de oração, para deixar algum outro recado que você queira dar aqui para a nossa equipe. Estamos aqui, portanto, com todos os participantes. Então, os telefones que você pode ligar são os seguintes. Anote, por favor, só hoje. Domingo que vem voltaremos à nossa programação normal às 7 horas da manhã com o nosso Momentos com Cristo aqui pela Rádio Bandeirantes. Hoje você pode ligar para os seguintes números, por favor. 3344-9709. 3344-9709. Ou 3344-9736. Hoje temos mais números, não é? 3344-9736. Vou repetir. 3344-9736. Mais um número, 3344, portanto, todos 3344-9700, 3344-9700. E outro número é 3123-3598, 3123-3598. E se você quiser mandar um SMS, use 7875-2353. 7875-2353. Você pode ligar para cá, deixando então o seu motivo de oração, e no final vamos então orar por você. Estou aqui com o pastor Alcenir, que é também o professor da Escola Bíblica. Às 9 horas ele vai conduzir uma das classes de nossa Escola Bíblica aqui na igreja. Alcenir, qual é o tema que nós temos hoje, tratando então aqui em nossa Escola Bíblica? Pastor Israel, nós estamos estudando na nossa classe, né, o Evangelho de Marcos. Desde o início do ano nós temos trabalhado em paralelo e agora nos encontramos já nesse segundo Evangelho. E é muito interessante, hoje nós vamos estudar o capítulo 2, 3, 4 e 5 dos encontros de Jesus com os necessitados. Nós temos ali vários episódios em que as pessoas chegam para Jesus com as suas necessidades. Nós temos aí logo no início do capítulo 2, aquele homem que é carregado pelos seus amigos numa maca, né, e eles encontram ali várias dificuldades para conseguirem chegar até Jesus com o seu amigo, mas nenhum dos obstáculos é suficiente para impedi-los, né, de caminhar, de buscar ter esse encontro. E
a gente, né, vê isso presente em vários outros episódios, quer dizer, demonstrando a fé que as pessoas tinham naquele homem que vinha revolucionando ali aquela sociedade naquele instante. Então todas as pessoas chegavam a Jesus e eram atendidas. Por outro lado, a gente percebe, tanto nesse encontro de Jesus com aqueles amigos, com aquele homem numa maca, quanto em outros episódios, que a classe religiosa ela estava muito apegada à tradição. E ao invés de ver o milagre acontecendo, né, a bondade de Jesus para com os necessitados, eles começavam a contestar a ação de Jesus. E a gente vê esse debate, esse embate em vários momentos, e é o que a gente vai, né, refletir hoje, né, sobre essa ação de Jesus, o olhar de Jesus para com os necessitados, e por outro lado, essa tendência, né, da classe religiosa de ficar apegado ali à lei, ficar apegado à tradição e não enxergar efetivamente o que é principal em toda a missão de Jesus, que é de atender à necessidade daqueles que o buscam. Isso fica muito presente, né, nos 8 episódios desses 4 capítulos, né, quando as pessoas buscam Jesus com as suas necessidades e são prontamente atendidos, né? E é mais ou menos dentro desse aspecto aí que a gente vai trabalhar, né, nesse domingo junto aos nossos irmãos, esse aspecto de refletir, né, a nossa ação, porque o objetivo da igreja, o objetivo de cada crente é procurar ser semelhante a Jesus Cristo. Então eu creio que a ação de Jesus Cristo, muito diferente da ação dos religiosos, era de ver a necessidade daqueles que o buscavam e procurar atendê-lo. Obrigado, pastor Alcenir. Vou pedir para você orar agora pelos nossos aniversariantes. A irmã Aldna vai ler agora os nomes, alguns são membros da igreja, outros são ouvintes do nosso programa. Depois, então, você vai orar, dando graças a Deus pelas suas vidas. Hoje, 20 de abril, fazem aniversário a Dorine Rodrigues Luz, Melissa Moreira, Rosa Pires, Rosângela Reusler, Carlos Alberto Nascimento, nosso ouvinte de Duque de Caxias, Renata da Silva Afonso, nossa ouvinte da freguesia. Dia 21 de abril, Bernadette Conceição, Bruna Oquim Pires, Ivonete do Monte Neto, Lilan Parente, Regina Refosco, Olívia Angélica Santos da Silva, nossa ouvinte de Mesquita. No dia 22 de abril, Agnes Araújo Pastor, Helena Ackerman de Camargo, Jorge Guedes Vancini, Maria do Carmo de Almeida Rosas, Michele Quintão Silveira, Carlos Fausto da Silva, nosso ouvinte de Duque de Caxias, Maria Gomes Quintiliano, nosso ouvinte de Mesquita. No próximo dia 23 de abril, Caio Silva de Melo, Jorge Rodrigues de Carvalho, Márcia Helena Cunha, Michel Castro Ferreira. No próximo dia 24 de abril, farão aniversário os seguintes ouvintes e membros da nossa igreja: Ana Paula Guedes da Silva, César Augusto Silveira, Gláucia Ribeiro Queiroz, Rodrigo Pereira de Oliveira, Ruth Mary Otero. No próximo dia 25 de abril, Cristiane Taborda, Eliane Vaz Figueiredo Lopes, Lilian de Oliveira Croft de Melo, Maria Nazaré de Araújo Cunha, Nancy Duzilek, Rodrigo Cardoso Gomes e Alcineu Viana Filho, nosso ouvinte lá do bairro Jabur. Dia 26 de abril, Angélica de Oliveira Cruz, Elaine Lírio Pinguelli, Eliel Pinho Gonçalves, Kátia Pastura e Eunice Raposo Cavalcante, nosso ouvinte de São Gonçalo. E no próximo domingo, 27 de abril, Hilda de Araújo Rocha, Márcia Pimentel dos Santos Silva, Paulino Antônio da Silva, Rafael Laiso Romão, Vivaldo Figueiredo, Isabel Cristina Lopes José, nosso ouvinte de Duque de Caxias. A todos os aniversariantes, desejamos muitas felicidades e as preciosas bênçãos de Deus. E nós te agradecemos, Senhor, né, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida do teu povo. E em especial nesta manhã queremos agradecer pela mais um ano de vida dos nossos irmãos, que o Senhor continue
a guardá-los, a protegê-los, né, em tudo que vierem a fazer nas suas vidas, e que a Tua direção, Deus, essa direção tão necessária em nossa existência, possa estar direcionando a cada plano, a cada projeto, a cada sonho desses nossos irmãos. Nós Te agradecemos, ó Deus, do fundo do nosso coração, por mais um ano de vida na vida desses nossos queridos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero fazer um convite aqui a você. Ligue para cá e diga numa palavra o que é para você a ressurreição de Jesus. Uma frase só. Nós vamos dizer alguma dessas frases se você, então, ligar para cá. O que significa para você a ressurreição de Jesus? Você terá apenas 5 minutos para fazer isso, nem todos vão conseguir, e o telefone para você fazer isso são vários. Então anote, por favor, se já não anotou. Se já anotou, já comece a ligar. 3344-9709. 3344, o segundo, 9736. Ou 3344-9700. Tudo é 3344-97. Ou 9700, 9709, 9736. Ou ainda o 3123-3598. 3123-3598. Ou por SMS, torpedo como se diz, 7875-2353. 7875-2353. Escreva. Para mim a ressurreição é o seguinte. Manda a sua frase que nós vamos então aqui ler no ar. E mande também o seu pedido de oração que vamos também interceder por você daqui a pouco. Mas, pastor Alcenir, se você pudesse então numa frase dizer o que significa para você a ressurreição, qual seria essa frase? Pastor, o senhor estava aí, né, mencionando a pergunta, e eu comecei a imaginar várias palavras que poderiam representar a ressurreição para mim. Mas eu creio que nenhuma resumiria tanto como a ressurreição para mim é tudo, né? Ela é vida, ela é esperança, ela é amor, é o significado máximo da minha existência e da minha fé, da minha crença. Eu creio que sem a ressurreição nós estaríamos aí vagando, né, como qualquer um outro, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança. Então, eu acho que para mim particularmente a ressurreição é tudo. A ressurreição é tudo. E para você, Aldner, a ressurreição, claro que é tudo. E mais o quê? Bom, a ressurreição, pastor, para mim significa vida nova. Vivíamos num mundo em pecado e com a morte de Cristo e a ressurreição podemos desfrutar da vida eterna, de uma nova vida. Para mim, a ressurreição é compreender e honrar o sacrifício de Jesus na cruz. São algumas expressões, você pode então enviar a sua nos telefones que eu já dei. Quero nesse contexto então lembrar que hoje teremos nossas atividades regulares, daqui a pouquinho, agora o pessoal tomando café, às 9 teremos nosso segundo culto, às 11 o terceiro culto, e depois o quarto culto às 5h30 da tarde, esse não será transmitido, e às 7h30 da noite nosso quinto culto. No domingo que vem, dia 27, voltamos ao normal, horário do nosso programa de rádio na Bandeirantes com você, às 7 horas da manhã, 7 às 8, e nossos cultos às 8, nossos cultos às 9, às 11, 5h30 e 7h30. E no domingo 27, isto é, no próximo domingo, nós teremos em nossa igreja o escritor William Douglas, juiz federal, autor de vários livros, e o último deles é O Poder dos 10 Mandamentos. Vai pregar no culto das 9 e no culto das 11, aqui em nossa igreja. Praça Barão de Corumbá, 49, saída E da estação Uruguai do metrô. Saída E. Basta você descer do metrô Uruguai, tomar a saída E, vai sair na rua Visconde de Cabo Frio e chegar aqui ao nosso templo, culto às 9 às 11, com o Dr. William Douglas falando sobre a atualidade, a aplicação dos 10 mandamentos nas nossas vidas no dia de hoje. Você é nosso convidado para
participar também, assim, com a gente desses tempos de adoração e também de aprendizagem. William Douglas, dia 27, 9 e 11. Hoje teremos nossos cultos normalmente aqui. Vou continuar, quem sabe terminar, a parábola dos solos, falando sobre o solo com espinhos. Eu espero que esse não seja o seu solo. Pastor Seni, o seu solo é um solo pedregoso, ou o seu solo é do tipo espinhoso, ou o seu solo é superficial, onde não nasce nada, ou o seu solo é um solo fértil? Como é a sua vida, pastor Seni? Pastor Israel, eu espero que seja um solo fértil, né? É difícil você falar de si mesmo, né? Mas a minha expectativa é que se o meu solo não for tão fértil como eu gostaria que fosse, que Deus viesse tratando, adubando o meu solo, para que eu efetivamente consiga chegar ao final da minha vida sendo um solo extremamente fértil para a honra e para a glória de Deus. E você, Aldner, você se considera que tipo de solo? Superficial, cheio de pedras, espinhoso ou um solo fértil? Eu sei que é uma saia justa, como se diz, mas a gente tem que responder as perguntas, né, Cássio? Está aqui a sua esposa respondendo essas perguntas aqui hoje. Pastor, gostaria realmente que fosse sempre um solo fértil, como o pastor Alceni falou. Mas a vida da gente é tão cheia de percalços e algumas vezes a gente se depara com situações em que constatamos que ele não é tão fértil assim. Reconheço isso e peço a Deus que afaste de mim tudo aquilo que me faz afastar dele, para que o meu solo seja fértil. Mas a gente é falho, né? Como ser humano é falho. Mas eu peço a Deus muito que Ele torne fértil nosso solo, meu, de minha família, de todos nós, para honrar e bendizer o nome dEle e torná-lo conhecido em todas as nações. Aí você vai perguntar, e você, Israel? Você vai querer saber minha resposta, então eu vou dar logo. Eu também, como aqui Aldner e Alceni, tenho procurado permitir que sobre o meu solo cresça a semente do Evangelho. E que através da minha vida também as pessoas possam desejar ouvir esta mensagem. Eu espero que também na sua vida você tenha a coragem de dizer: eu também sou um solo fértil. E se porventura não é ainda um solo fértil, você possa pedir a Deus: Senhor, como disse o pastor Alceni, adube o meu solo, não é? Para que seja um solo fértil. Pastor Alceni, nós tivemos na segunda-feira aqui, entre as muitas celebrações da Páscoa, a Páscoa em francês. Como é que foi essa experiência? Como é que foi pregar e ser vertido para o francês pela sua esposa, Ione? Pastor Israel, foi uma experiência muito interessante. A gente tem, né, aqui na nossa igreja uma classe em francês que, para surpresa nossa, tem tido uma aceitação muito grande. Muitas pessoas, inclusive de fora da nossa igreja, têm, né, vindo aqui em busca de estar junto com esse grupo estudando a Bíblia em francês. E a gente, através do contato da professora Sueli, tem tido contato com alguma... Sueli Maia, contato com algumas igrejas, né, lá na França, que através desse vínculo a gente tem desenvolvido aí algumas programações, inclusive essa agora desse culto que foi transmitido e algumas pessoas, né, lá na França tiveram a oportunidade de assistir e participar conosco. Então a gente falou sobre a Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa. A gente, né, sabe tudo que a gente ouve aí nesse período, e eu acho que mais do que nunca a gente tem que afirmar e reafirmar esse verdadeiro significado, e isso foi dito aqui, tanto em português como também em francês. E como é que foi ser traduzido pela sua esposa para francês? Pastor, já eu
preguei em português e a Ione, a minha esposa, né, falou, traduziu para o francês. Foi uma experiência interessante, né? Eu, assim, me senti um pouco, não é muito assim o não é hábito, né? Então eu fiquei assim, acho que me senti assim um pouco preso ali mas foi uma experiência interessante. Eu acho que serviu ao seu propósito, e aí a ideia, inclusive, é repetir nessa experiência em outros momentos da igreja. Eu espero que todos que participaram e também transmitimos pela internet, como disse o pastor Alceni, tenha aproveitado, tenha usado aquele tempo para celebração. E Alceni, como é que você participou hoje dessa celebração aqui às 6 da manhã, aqui na igreja, desse culto da ressurreição? Você acha que, de fato, as pessoas estavam imbuídas desse sentimento de celebrar, de agradecer a Jesus pela ressurreição dele? Pastor Israel, eu quero ser bem sincero nessa hora. Eu acho que esse é um dos maiores problemas nossos, né, como cristãos. Eu acho que a gente não consegue enxergar exatamente a dimensão do que é isso nas nossas vidas. Eu estou falando por mim mesmo. Então, a gente pode perceber isso, quer dizer, eu acho que se a gente tivesse uma mínima noção da importância da ressurreição, do que significa isso, da gente, né, quem estuda a Bíblia e vê ali o relato, né, daquele primeiro momento, quando Jesus ressurge e começa a aparecer ali em várias ocasiões, e a diferença que isso fez na vida daqueles cristãos, daquelas pessoas, de um Pedro que negou a Jesus, né, 3, 4, 5, 6 meses, um pouquinho antes, ficou com medo e temeroso. De repente esse homem tem um encontro com Jesus ressuscitado, e a gente vê a diferença que isso faz na vida de Pedro e de todos os outros discípulos que tiveram essa oportunidade de ter o contato com Jesus. A vida deles se transformou. E às vezes eu fico assim, meio frustrado, digamos assim, acho que essa seria a palavra mesmo, frustrado, porque eu não sinto muito isso na nossa vida do cristianismo hoje, né? Essa diferença que Jesus Cristo pode falar, como o senhor mesmo mencionou na sua mensagem, da gente difundir isso, da gente ter coragem, ter a ousadia, ter o entusiasmo de passar essa mensagem para frente, essa diferença que Jesus Cristo faz nas nossas vidas. A gente tem ficado muito preso dentro das nossas igrejas, sem ter a audácia e a coragem, né, de falar para outras pessoas. Isso aconteceu, e eu creio que foi justamente a presença do Jesus Cristo vivo, né, do Deus vivo, que causou todo esse impacto naquele momento. E eu peço a Deus que isso também venha fazer diferença na minha vida, que eu seja um cristão mais alegre, que eu seja um cristão mais corajoso, que eu seja um cristão com mais, né, vontade de difundir e passar, né, essa mensagem para todas as pessoas. E eu creio que a visão e a dimensão da ressurreição na minha vida vai ser fundamental para que isso seja uma verdade, né, na minha existência. E algumas pessoas pensam a mesma coisa, e eu vou ler aqui algumas frases que os nossos ouvintes então nos mandaram nesse momento, né? Isaías Furtado, Nilópolis, diz o seguinte: ressurreição é garantia completa de uma vida eterna em Cristo Jesus. É verdade, irmão Isaías. A nossa irmã Eunice Vieira de Quintino disse o seguinte: se Cristo não ressuscitasse, em vão seria minha fé, e eu creio na sua volta. Ela cita aqui o apóstolo Paulo e termina: eu creio na sua volta. De igual modo, nós temos Ananias de Souza, aqui na Praça Afonso Pena, na Tijuca. Para mim, a ressurreição é o seguinte: o dia raiou. É verdade, a música que o Querigma cantou aqui, falando de Madalena, um novo dia, é essa mesma mensagem. A nossa irmã Amélia Dias, de Cascadura, diz: ressurreição para mim é vida para o meu viver. E a Maria Cândida, de Campo Grande, disse o seguinte: para mim, ressurreição é perdão, esperança e amor. E o Rogério Siciliano escreveu o seguinte: ressurreição é escreveu não, disse, né? Nós escrevemos aqui: ressurreição é certeza da vitória e que nada acabou. Então, registramos aqui algumas destas expressões de fé, de palavras sobre a ressurreição, e agora vamos então orar
por algumas pessoas e por você que não ligou para cá. Hoje foi um dia totalmente especial, totalmente atípico, né, aqui em nossa programação. Transmitimos o culto diretamente da igreja de 6 até as 7h30, e às 7h30 fizemos aqui um momento de escola bíblica, um rumo à escola bíblica especial, não com o professor Almir, que está em viagem, mas com o pastor Alceni, que é seu co-professor na classe da escola bíblica, daqui a pouco às 9h. E estamos aqui então agora para encerrar esse programa. Vamos então mencionar alguns motivos de oração e depois vamos interceder. O nosso ouvinte Isaías Furtado de Nilópolis agradece pelo livro Bom Dia Amigo, pede por sua vida e por toda a sua família. Terezinha Rodrigues pede pelos filhos, netos e bisnetos. Pede por Isabelle Santos, né, em especial, uma menininha de 2 anos que está com câncer, e pela equipe da rádio. Ananias de Souza, que mora aqui na Praça Afonso Pena, agradece também pelo livro Bom Dia Amigo. A nossa irmã Celia, aqui da Tijuca, deseja uma feliz Páscoa para toda a igreja e a equipe da rádio. E assim também temos outros pedidos, pastor, que estão sendo recebidos aí lá embaixo, né, ao nosso telefone, e que a qualquer momento pode estar chegando, mas o nosso tempo urge, né? Hoje está bastante reduzido, né? Nós vamos então agora orar, vamos apresentar ao Senhor então os nossos motivos e vamos então interceder. Senhor, Tu sabes de todas as coisas, conheces as necessidades de cada um dos nossos ouvintes, aqueles que tiveram seus nomes agora mencionados, que não tiveram. Damos-te graças por todos, damos-te graças sobretudo pela ressurreição, que nos garante a nossa própria, como nossos irmãos aqui também já disseram, e nós lemos os seus depoimentos. E agora, Pai, queremos colocar diante do Senhor cada pessoa que conosco participando desse culto agora, desse programa Momentos com Cristo, tem um assunto, seja pessoal, seja da sua família, tenha tido seu nome lido aqui agora ou não, que o Senhor possa então conceder às suas vidas aquilo que estão pedindo. Nós somos, Senhor, aqueles que, ouvindo os seus pedidos, levamos todos eles a Ti. O Senhor é o Deus de todo poder, Deus que ressuscitou Jesus Cristo, pode fazer todas as coisas, nada acaba quando o Senhor está presente. Nós te damos graças então por isto, em nome de Jesus. Bem, nós então estamos encerrando o nosso programa Momentos com Cristo, agradecemos a sua audiência, estaremos juntos de novo na semana que vem, às 7h, lá nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Hoje transmitimos diretamente aqui do Santuário da Igreja Batista Itacuruçá. Agradeço a todos que cooperaram para que tivéssemos agora este momento, e o pastor Alceni vai agora então nos despedir com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo vivo em nossas vidas e a presença do seu Espírito Santo esteja com cada um dos nossos ouvintes, com todos os seus familiares e com todos nós, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e amém. Sol que desponta ao amanhecer, vem Madalena pela estrada, canta cansada de sofrer, já faz 2 dias.